Bom dia, Eli. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, antes aqui, o pessoal, bom dia do Joel do Cidadinó pro senhor e bom dia da Cirlei e o Mário Bailo do Farol. Opa, Marião Bailo. Marion? Marião. É Marião Bailo. Diz que eles ouviram o senhor lá em Rondonópolis no sábado passado, que estavam lá em... Onde é que de acha aí? Rondonópolis. Zé Mato Grosso. Então tá bom, eles estavam passeando lá. Diz que ouviram o senhor lá. Você conhece Só que lá diz que o jornal não é no mesmo horário. É. Mas tá bom, não ser no mesmo horário não tem problema. Diz que lá passa outro horário. Então, Ilo, o que o senhor tem a dizer da primeira semana de gestão aí? Porque o senhor foi visitar vários locais, foi visitar o Parque de Máquinas, foi visitar a Codusa, foi conversar com o SAMU, foi na UTF-PR. O que o senhor... Vamos por etapas, então, né? Vamos como diria o Jack Stripador, vamos por partes. Parque de Máquinas da Prefeitura. O que o senhor viu lá? O que o senhor achou? Tem máquina estragada? Dá para trabalhar? Qual é a realidade do nosso parque de máquinas? Quantos tratores tem a prefeitura? Quantos caminhões? Enfim. Eli, a primeira semana é a semana de você tomar conhecimento, né? Do que tem em cada secretaria e a possibilidade de funcionamento o mais rápido possível, né? Então eu estive em algumas secretarias, alguns postos de saúde, que eu não, para conhecer, alguns funcionários já eu conhecia, outros não. E aí você, nessa primeira semana, muitas reuniões com o secretário, que vão enfrentando problemas na secretaria, que vem fazer um relato da situação, e algumas decisões você vai tomando nesses primeiros dias em relação ao que está acontecendo em cada secretaria. Em relação ao Parque de Máquinas, o que a gente esperava? Esperava que pelo menos o Parque de Máquinas estivesse bem cuidado e que os equipamentos estivessem funcionando, né? E o que nós vimos? Tem poucos equipamentos funcionando, um abandono meio que total, recurso, por exemplo, para você fazer manutenção você não tem, óleo diesel comprado você também não tem, os funcionários da Codusa que poderiam, a gente está se organizando para eles começar a fazer a operação tapa-buraco, estão de férias, então nessa primeira semana você vai ter que ir ajustando para na próxima semana você iniciar o trabalho. E hoje nós temos a cidade, os parques, as praças com um mato alto, com a grama alta. Nós temos a cidade com ruas com muitos buracos e com a chuva que vem aumentando. E nós temos uma produção daqui a poucos dias chegando, que você tem que ter no mínimo de equipamento, a patrulha, para você estar dando condição para que o pessoal, os agricultores tirem sua produção. Então essa primeira semana foi semana de ajuste, né? Para você iniciar um trabalho já na próxima semana. Então, mas tem quantos tratores, máquinas assim lá? A prefeitura tem um parque de máquinas pronto assim? Não tem. Você precisa comprar mais? Não, ou arrumando o número de equipamentos é mais que suficiente para você um bom trabalho, desde que você faça um trabalho para a cidade, para quem precisa, para a estrada rural, para o transporte, para a linha de ônibus. Nós não temos equipamento para ficar fazendo para o serviço particular. Agora, para o que o município precisa, é mais do que suficiente o que tem no Parque de Máquinas. O que precisa é consertar, comprar pneu, arrumar os equipamentos que não estão funcionando e colocar para funcionar. E colocar para trabalhar. E o senhor acredita que custa muito arrumar tudo isso aí? Olha, nós estamos fazendo esse levantamento, né? A primeira informação que nós recebemos, tanto do secretário como da direção, é que tem poucos equipamentos funcionando. Então, o que você tem que fazer agora? Fazer um levantamento, levantar a necessidade, escolher o que custa menos e colocar para trabalhar, arrumar e colocar para trabalhar. Logo nesse primeiro momento você tem que fazer concorrência, tem que fazer levantamento de custo, tem que ver os prazos que você vai conseguir, vamos dizer, as peças que você precisa, né? Então, é uma semana que foi para isso praticamente, né? Para você conhecer como é que está a situação. Aí o senhor foi na Codusa e encontrou que situação na Codusa?
A Coduz, ela tem um equipamento mais antigo, mas a gente observou que estava mais bem cuidado, porque praticamente a Coduz ela faz o quê? É asfalto e galeria. Então os equipamentos são antigos, a equipe é pequena, mas eles vinham trabalhando. Conforme a prefeitura solicita e fornece o material, eles vão comprando e vão trabalhando e vão fazendo aquilo que o município determina, né? Porque a Coduz é uma empresa de economia mista, ela não tem receita própria, ela depende da receita do município. Então, para ela voltar agora, os funcionários estão de férias, não receberam um terço de férias, vão voltar dia 23. O que nós estamos pedindo? Para que uma parte volte, para a gente começar a trabalhar. E lá tem equipamento também com problema? Tem, mas é menor. Lá é dívida, então. Não, tem dívida com a cidade inteira, né? Mas mesmo quem tem para receber dívida antiga, está tendo boa vontade de voltar a fornecer. O que nós precisamos agora é voltar a equipe, dar arrumado em alguns equipamentos, montar uma equipe e começar a trabalhar. Isso deve acontecer na próxima semana. Tem coisa protestada lá da Coduza? A Coduza tem muito mais que isso, tem acho que até busca e apreensão, tem equipamentos que foram comprados, tem, por exemplo, uma empresa de Campo Mourão que forneceu material mais de 1 milhão, está na justiça para receber, tem que vender o caminhão também. Então tem em torno de 4 milhões de dívida na Coduza que a gente vai ter que ir solucionando aos poucos. Tauílo, onde é que o senhor arrumou 4 milhões para pagar a segunda parte do 13º? Olha, quando o governo federal fez aquela repatriação, que quem tinha dinheiro fora do país trouxe para dentro e com isso pagou o imposto para o governo federal, há um mês atrás, havia repassado uma parcela em torno de 2,5 milhões para Campo Mourão. Então esse dinheiro já entrou lá um mês atrás e o município gastou. Essa segunda parcela foi repassada somente no dia 30. Tanto é que existia a preocupação do servidor que esse dinheiro fosse utilizado para pagar empresas, e ele acampou lá na prefeitura, o sindicato, e isso não aconteceu. E com isso, os fornecedores também ficaram sem receber, os que estavam pretendendo receber no último dia, e ficou um dinheiro na conta. 2 milhões e não sei se é 2.400 por aí na conta. E com isso, nos primeiros dias foram entrando a arrecadação de IPTU, de taxas e mais alguns repasses. Quando deu o valor, os 5 milhões lá, mais ou menos, que eu acredito que seja, nós fizemos o repasse. Depósito, então todo o dinheiro que entrou nesses dias foi reservado para você pagar os funcionários que estavam sem receber. Então o funcionalismo hoje está com o salário regularizado. Tá, mas eu acho que ainda faltam alguma coisa. Por exemplo, muitos saíram de férias, não receberam o terço de férias. A Coduza foi isso, e também da prefeitura. Então isso, aos poucos nós vamos resolver. Então, o senhor esteve falando com o pessoal do SAMU, né? Acho que não com o prefeito lá de Perobal, que é o presidente, né? Moacir não. Não é de Pérola. Almir. O Moacir era antes desse, né? Mas o senhor falou com a coordenadora do SAMU Noroeste e ela disse que pode parar o atendimento no SAMU aqui, tá? Porque não existe uns 500 mil aí que a prefeitura não paga. Que nós corremos o risco aqui em Campo Mourão de ficar sem SAMU? Eu acho que não, porque se eles ficaram 7 meses esperando para receber e não receberam e não deixaram de atender, não é agora que assumiu um novo prefeito que eles não vão querer, que eles vão deixar de atender. O que eles querem é que a gente faça uma proposta de pagamento da dívida e coloque regularmente daqui para frente o pagamento. O senhor conversou com a coordenadora? Nós conversamos. E o que ela disse, professor? Não houve nenhum momento essa conversa de vou parar. Mas ameaçaram lá. Só me pediram uns 30 dias, eu pedi uns 30 dias para a gente poder avaliar, né, a situação toda do município e poder fazer um parcelamento. Eu até coloquei para ela que nós temos o SAMU, nós temos o Sesconcan, nós temos os prestadores em Campo Mourão que nós devemos, nós temos fornecedores de transporte, de merenda, de material para asfalto. Então, nós temos aí perto de 40 milhões de coisa vencida. De coisa vencida. Isso aí o que tem que fazer? Só tem um jeito. Você levantar o valor real
chamar as pessoas que nós devemos renegociar. E propor uma renegociação, um parcelamento, e aos poucos a gente ir saindo das nossas dificuldades. O senhor chegou a fazer aquela reunião com a UTF-PR e os proprietários de terrenos ali para poder trazer 3 novos cursos para Campo Mourão e ampliar a UTF-PR, que está enrolado aí há cerca de 3, 4 anos, tá bem? Nós já fizemos a primeira conversa, mostramos a boa vontade da administração, os proprietários também se colocaram à disposição para poder negociar, não querem receber como se foi colocado à vista, parcelam, trocam por imóveis. Nós ficamos de levantar o que nós temos de imóveis para fazer essas trocas, essas parcerias. Então eu não vejo dificuldade nenhuma, apenas nós pedimos, e nessa conversa, para restabelecer o diálogo e que a gente encontre uma solução. Fui prefeito 8 anos ali, e eu tive que desapropriar muitos imóveis, nós tivemos que comprar, e todos eles a gente conseguiu chegar numa boa negociação. E eu acho que não vai ser diferente com o espaço necessário para que haja ampliação da UTF-PR. Muito bem, então não corremos o risco mais de perder os cursos? Eu acho que hoje o momento é mais difícil de você conseguir os cursos pelas restrições do governo federal na questão dos gastos públicos, mas eu acredito que nós vamos estar preparados para ampliar, para receber novos cursos. A Maria do Bandeirantes, a gente divulgou aqui que o senhor ia visitar também Centro da Juventude, a Praça da Juventude, aquelas coisas lá. Já fui. Então, essa semana nós divulgamos que o senhor ia estar lá. E aí ela ouviu e está perguntando aqui se o senhor deu tempo do senhor ir lá mesmo, e pergunta aqui, o Centro da Juventude, uma semana antes da eleição e tal, não sei o quê, disseram que o motor estava em manutenção, o motor estava quebrado, o motor da piscina e tal, e queria fazer a carteirinha do meu filho, a Maria do Bandeirantes. Sobre o Centro da Juventude, a Praça da Juventude, que o senhor também teve visitando essa semana, o que o senhor pode dizer? Bom, eu posso dizer que é um espaço que dá para fazer um bom trabalho. O espaço é bom. O espaço tanto da Praça da Juventude como do centro, eu não sei porquê, os governos parecem que não conversam. Você tem a praça e o centro praticamente com a mesma finalidade. Mesma coisa. Nenhum espaço você tem quadra de areia, futebol suíço, pista de caminhada, você tem sala para jogos, para treinamento, e daí no Centro da Juventude você tem o quê? Telecentro, você tem biblioteca, você tem auditório, e você tem quadra coberta e tem a piscina. Então uma integração ali com a gestão, com a gerência só, dá para você fazer programa para criança, dá para fazer programa de esportes, na cultura, dá para ser programa de educação, dá para fazer programa de saúde, por exemplo, você tem pista de caminhada. Então lá é um local que você teria praticamente um centro de atividades e que envolve educação, cultura, social, enfim, dá para fazer muita coisa naquele espaço, criando projetos para cada área. E a piscina realmente já está com problema. A piscina está com problema. Está com problema. Mas as instalações, na sua opinião, são boas. O que falta o governo federal fez lá, fez bem feito. O que falta lá é cuidado e dinamizar o espaço que está lá com atividades permanentes. E quem que vai ficar responsável por aquilo lá? Qual secretaria? Lá tem uma parte da cultura, tem uma parte do social, tem uma parte do esporte. Então, o senhor pretende unir? Tem que unir. O senhor pretende definir um programa, o que vai ser ofertado lá. Então lá vai ter a participação da Secretaria da Ação Social, do Esporte, da Cultura e da Educação. E lá não tem como você falar vai ser só do esporte, porque você tem que, as diversas ações da Secretaria, você vai integrar lá. Você tem uma região, por exemplo, a Asa Leste, que ela vai ter um espaço lá, onde ela vai poder participar das mais diversas atividades. Você não tem a piscina do estádio que a população participa, você não tem o atletismo ali também. Ali no futuro tem espaço para pista de atletismo, tem espaço para fazer ainda muita coisa ali onde está a Praça da Juventude e o Centro da Juventude. Entre os dois? Entre o Centro da Juventude e a Praça da Juventude você tem um espaço. Uma rua, não tem uma rua? Não, você tem uma rua, mas você tem um espaço no fundo que vai até
vamos dizer, o alambrado do estado, do aeroporto. Do aeroporto. Então tem um espaço muito bom lá que dá para você ampliar atividades e algumas ações, algumas construções que você fizer ou alguma adequação, lá dá para fazer muita coisa. Então, Will, o senhor nomeou... Tem pista de skate também. Lá? Tem também, tem melhorar. O senhor gostou então das instalações? Eu gostei porque você num local só, com uma gestão só, com um responsável só, e nos mais diversos programas, ali pode passar por dia 2, 3 mil pessoas nos mais diversos programas. E sobre a UPA do Jardim lá da região das Alestes, lá que foi concluído o prédio, mas falta entrar em funcionamento. O que o senhor pretende fazer nessa área aí, Tauílio? Olha, o problema da UPA é que nós temos que encontrar a solução da manutenção. Eu não tenho como, por exemplo, ter o 24 horas e ter a UPA. A UPA ela tem um número de médicos que você tem que manter, mínimo 2 por dia, tem 15 leitos, tem vários equipamentos. Lá na realidade é um mini hospital com uma série de equipamentos. Eu não conheço, mas eu sei pela relação do que tem lá dentro. 15 leitos, vários equipamentos, foram utilizados agora nesse acidente que teve dos ônibus, foram retirados de lá para utilizar. Porque como o acidente teve muitos feridos, então o que nós entendemos? Ou nós mantemos aquele lá funcionando como um mini hospital, aí você não tem condição de manter outro funcionando a noite inteira. Então essa discussão, quando a gente tiver uma receita definida, as contas resolvidas, a gente vai caminhar para um projeto de saúde de Camporão. O que nós vamos fazer? O dinheiro que nós temos é esse. Nós queremos discutir com o Conselho e com a sociedade o que nós podemos fazer com a UPA. O município não tem recurso para manter, por exemplo, 2 unidades 24 horas. Não tem. Hoje não tem. Pode ser que no futuro tenha, se não tiver uma participação do governo. E quando a UPA foi instalada, ela foi instalada com a proposta de você atender todas as ambulâncias do SAMU da região. Então nós, de Camorão, nós teríamos que pagar todo esse serviço. Nós não temos condição de... Hoje, pode ser que no futuro a gente tenha. Então nós temos que discutir o que fazer com o governo federal, que é quem arrumou os recursos, e eles têm uma proposta que aquilo ali tem que funcionar 24 horas. Bom, se eu tenho que funcionar aquilo ali 24 horas, eu tenho dificuldade de manter esse serviço. Porque eu não tenho recurso, por exemplo, para funcionar hoje na situação e como o governo federal quer. Muito bem, Tauílio. Obrigado. Até a semana que vem com mais notícias, deixando para a população aí sobre a administração. Até mais, Eli. Um bom final de semana a todos. Olha, hoje às 2h30 da madrugada.